E aí, pessoal, tudo bem? Vamos chegar aqui para o nosso segundo caso clínico. No caso clínico anterior, no caso clínico 1.1, a gente viu um caso de hiponatremia, que configura uma síndrome que é causada pela baixa de sódio no sangue, né? A gente viu que o sódio é o principal íon extracelular do nosso corpo. Então, é o principal íon que aparece no nosso soro. Enquanto o potássio é o principal íon intracelular, o sódio é o principal íon extracelular. No entanto, esses dois íons são muito importantes porque na hora da condução do impulso nervoso, são esses íons que causam a despolarização e a repolarização do neurônio. Então, sem esses íons funcionando bem, o neurônio passa a não trabalhar muito bem. Então, a hiponatremia gerava uma série de problemas neurológicos nesse paciente, né? E a gente viu um caso bem interessante. A gente vai ver um outro caso hoje. E assim, eu não consegui encontrar um caso que fosse de hipernatremia isolada. Ou seja, que o paciente só tinha hipernatremia. Mas eu queria fazer essa oposição. Os dois primeiros casos serem exatamente o que causa uma hiponatremia no paciente e o que acontece, e o que causa uma hipernatremia no paciente e o que acontece também. Mas aí eu tive um caso de um paciente que evoluiu também com hipernatremia, mas também com outros problemas que serão secundários na nossa análise. A hipernatremia vai ser o principal, até pela parte química do processo, mas vai ser interessante da gente ver, tá, o segmento desse paciente. Uma coisa interessante que eu já vou colocando que esse paciente não vai ter um desfecho final ainda, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse paciente ainda está internado na UTI. Então, assim, eu ainda não sei, né, não tenho como fazer como foi no caso anterior, que eu disse para vocês, ó, o caso evoluiu bem, o paciente foi para casa, tal. Esse paciente está internado ainda, mas não deixa de ser um caso bastante interessante para a gente analisar e estudar, tá bom? Então, vamos lá. A divisão vai ser da mesma forma do que a aula anterior, né, do que o caso clínico anterior. A mesma estrutura, todo caso clínico tem uma mesma estrutura. Ele precisa de uma anamnese, que são as perguntas que a gente faz ou para o paciente ou para os familiares, a coleta da história para a gente tentar entender o que aconteceu. Depois o exame físico, né, que são os sinais que o corpo daquela pessoa te entrega de que ele está com alguma alteração. Depois vem os exames laboratoriais, que são outras pistas que a gente tem, químicas, bioquímicas, físicas até, de que o corpo desse paciente não está em bom funcionamento, para a partir daí a gente dar o diagnóstico. Tá? Nem sempre esse diagnóstico é muito preciso. Às vezes o diagnóstico é só uma hipótese diagnóstica. A gente chega, ó, acho que esse cara tem isso, isso e isso. E aí, inclusive, às vezes a gente tem uma hipótese diagnóstica e a gente continua investigando, ou até a gente começa a tratar essa hipótese diagnóstica e a gente vê o que acontece. Pode ser que após tratar essa hipótese diagnóstica, o paciente melhore. Então, ou seja, a gente está indo no caminho certo. Ou pode ser que a gente trate e a doença não evolui bem. Então, a gente para com esse caminho e tenta um caminho diferente. Isso é totalmente normal na medicina. Tá? A gente vai ver a fisiopatologia também, né, as alterações que essa doença causa, e depois o tratamento, que é a parte em que a gente vai aplicar mais os nossos conceitos que a gente estuda no ensino médio. Né? Então vamos lá. O caso clínico 2, enquanto o caso clínico 1 era tá faltando sal, o caso clínico 2 é tá sobrando sal. Botei aqui um chuchuzinho, né? Para quem não sabe, água de chuchu é uma coisa que muita gente usa para hipertensão arterial, né? Justamente porque ela é uma solução hipotônica, é uma solução que tem uma quantidade baixa de sódio, então a pessoa toma quando ela quer justamente baixar o sódio do corpo, né? No nosso caso anterior, o problema era que tinha sódio de menos, a gente tinha que dar sódio demais para o paciente. Hoje, o episódio é de um paciente que está com sódio demais. Então, a gente vai estudar as possibilidades de fazer o sódio desse paciente baixar. Tá bom? Então, vamos lá com a nossa anamnese. Vamos conhecer o nosso paciente. Nosso paciente, PJSS, né, é a sigla do nome dela, né, feminino. Paciente de 82 anos. Vamos lá. A queixa principal da doença, né, porque PD aqui, ó, a queixa principal da doença é: o paciente evoluiu nas últimas 24 horas com vômitos, letargia, que é moleza, e posteriormente sonolência. Né? Então, essa foi a queixa principal que o paciente deu entrada
na emergência do hospital. A história da doença, vamos lá, isso é a questão principal, então a gente vai atrás de ver o que é que tem a mais disso, né? Então a história da doença. A paciente foi atendida na emergência há 4 dias, com quadro de diarreia aquosa, mais febre, mais episódios esporádicos de hematoquesia. Hematoquesia é quando tem raios de sangue nas fezes, tá? Então, veja, diarreia aquosa, febre e episódios de hematoquesia, sangue nas fezes. Provavelmente essa paciente tem uma gastroenterocolite aguda, né? Ou seja, ela tem uma infecção intestinal, né? Em termos leigos. Então, ela foi na emergência há 4 dias atrás com isso, tá? Foi diagnosticada com jeca, gastroenterocolite aguda, e tratada com Bactrim por 3 dias. É um antibiótico, né, que é muito usado para infecção intestinal. Foi tratada com Bactrim por 3 dias sem melhora dos sintomas. Então já começa a pensar aí que essa senhora pode estar com a complicação da infecção intestinal dela, né? Aí há 24 horas iniciou o quadro de sonolência mais letargia com piora progressiva. Apresentou também alguns episódios de vômitos e os familiares não souberam quantificar quantos vômitos, tá? Bom, a paciente é hipertensa, diabética, então eu sou médico, eu trabalho em emergência também, mas esse caso eu atendi na UTI, então eu não atendi essa paciente na entrada. Essa é a anamnese que eu pego no prontuário dela, né, dos colegas que receberam ela na emergência. Então os colegas já receberam ela na emergência e essa foi a história inicial, tá certo? Bom, vamos para o exame físico. Sinais vitais. Pressão arterial 90/50. Isso aqui já é um mau prognóstico, né? 90/50 quer dizer que ela está com a pressão baixa. Hipotensão nunca é bom, tá? A não ser que a pessoa seja uma pessoa previamente rígida, uma pessoa saudável, jovem, que tem uma pressão baixinha normal dela, é até bom, porque quando ela ficar mais velha, a pressão dá uma subidinha e ela não vai ter problema com isso. Mas uma senhora de 82 anos com a pressão 90/50, essa hipotensão aí já é sinal de gravidade. Frequência cardíaca de 132, acima de 100, a frequência cardíaca é considerada taquicardia e acontece muito de quando a pressão baixa, o corpo, na tentativa de aumentar essa pressão, faz o coração bater mais rápido, para mandar mais sangue, para ver se aumenta a pressão. Então, essa taquicardia, aqui está tudo junto, tá? A taquicardia está junto da pressão baixa, como sinais de gravidade. Está saturando 85%, abaixo de 93% é considerado uma insuficiência respiratória, ela não está saturando bem, né? E uma temperatura de 38,6. Veja, é uma paciente que claramente, assim, não tem muito o que pensar, ela está em choque séptico, tá? O que é choque? Choque é uma síndrome, que a gente vai tratar dela em outros casos clínicos de forma mais aprofundada, mas choque é uma síndrome que acontece quando o corpo perde a capacidade de perfundir, de enviar sangue, oxigênio para as células, né? E ele perde essa capacidade, por quê? Porque o sangue não está conseguindo chegar direito nas células. Isso pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer porque a bomba cardíaca, que é o coração, não está com força suficiente, porque infartou, por exemplo, que seria um choque cardiogênico, um choque gerado pelo coração. Pode ser que a pessoa tenha, sei lá, sofrido um acidente, um atentado, levou uma facada, um tiro, sei lá, e perdeu muito sangue. E aí, como esse sangue foi perdido, né, fica pouco sangue dentro dos vasos e aí não consegue chegar muito bem nos tecidos. É um choque hipovolêmico. Ou pode acontecer, isso tem muitos tipos de choque, mas os principais são esses dois que eu falei e o choque séptico. Choque séptico é um choque em que, quando uma infecção, qualquer infecção do corpo, as bactérias passam a se proliferar no sangue. Veja, o nosso sangue não é para ter bactéria. Quando aparece uma bactériazinha lá, nossos leucócitos vão lá e atacam, né? Então, mas quando o nosso corpo passa a perder essa guerra contra as bactérias, o corpo meio que entra em desespero e aí começa a produzir uma série de substâncias, que eu vou falar já já, que gera o choque séptico. Então, o choque séptico é uma infecção, evoluiu para passar para o sangue e isso causou uma queda na pressão, né, uma redução na possibilidade do corpo de perfundir,
de oxigenar as células, tá? Então, uma paciente claramente em choque séptico. O interessante é que idoso muitas vezes não faz febre, tá? Não é, minha vozinha não está com febre, então ela não está doente. Não é assim. Idoso muitas vezes não faz febre. Essa aqui, para estar fazendo 38,6, nesse estado dela, provavelmente ela está com essa febre, tem que ser importante, tá? Bom, então, o exame físico. A paciente chegou em estado geral grave, sonolenta, sudoreica, tá? Aquela pessoa bem assim, quase apagando, sudoreica. Extremidades frias, olha só, pessoal, extremidades frias, os dedos, as mãos bem frias. Isso é um sinal, cuidado para não confundir. Tem gente que tem extremidade fria normal, mas tipo, um paciente chega lá sonolento, frio, né? É sinal de que o sangue não está chegando bem na periferia do corpo, né? Nas extremidades. Então, já fala a favor de um choque. A cianótica, ela não está roxa, né? A aniquitérica não está amarelada, mas está hipocorada. 3 cruzes em 4 cruzes. Ou seja, isso quer dizer que é como se fosse uma nota, né? Na nota maior 4, que a pessoa estaria uma folha de papel, né? Ela está com 3, ou seja, a paciente chegou muito pálida, sudoreica, fria, sonolenta, tá? A partir daqui, os médicos fazem nós fazemos alguns testes, né, que para diagnosticar qual o nível de consciência que essa pessoa tem, para a gente tentar assim, perceber se essa pessoa precisa ser entubada ou não, né, o nível de gravidade da situação dela, que se chama escala de coma de Glasgow, né? Se você quiser depois dar uma pesquisada, mas a escala de coma de Glasgow avalia a questão ocular, se a pessoa está com o olho aberto, se ela abre quando você chama, também a resposta motora, né? Se a pessoa consegue se mexer normalmente, ou se quando você aperta alguma coisa, ela tem o reflexo de ir lá tirar sua mão, alguma coisa assim. E a parte de fala também, né? Se ela responde aos comandos, se ela responde às perguntas, entendeu? Então, essa escala de coma de Glasgow, ela vai de 3, que é o mínimo, a 3 a pessoa está completamente apagada. Tipo, uma parada cardíaca, por exemplo, a pessoa está em 3. Ou 15, que eu agora estou em 15, né? Porque eu consigo responder normal, eu estou com o olho aberto de forma espontânea, né? E a minha questão motora está preservada. Então, essa paciente ela entrou com a escala de coma de Glasgow 6. Tá? Aqui já é mandatório a intubação. A paciente foi sedada e intubada, né? Principalmente pelo risco que assim, ela não está conseguindo, ela está tão apagada que ela não está conseguindo proteger sua via aérea, né? Por exemplo, vamos supor que ela começa a ter um refluxo, esse líquido, se a paciente é muito apagado, esse líquido vai começar a cair para o pulmão. Então, assim, o risco de morte iminente, então é preciso que ela seja intubada. A paciente foi intubada, ela não estava com edemas de membros inferiores e tal, aqui tranquilo, eu expliquei isso já no caso 1, mas vamos lá mais uma vez. Aqui são umas siglazinhas que mostram que não tem alterações importantes no aparelho cardiovascular e no aparelho respiratório. Tá? Se quiser ver o que cada um desse aqui significa, dá uma assistidinha lá no caso clínico 1, no caso da hipernatremia. Tá bom? Então, isso aqui é o exame físico do paciente. Tá? E vamos agora para os exames laboratoriais, né? Antes da gente dar a fisiopatologia, antes da gente dar o diagnóstico desse paciente, vamos lá para os exames laboratoriais. Nos exames laboratoriais, hemoglobina 10,5, né? Ou seja, está abaixo do ideal, né? É por isso que ela está hipocorada, né? A paciente está pálida. Aqui, assim, o leucócito 7.600, leucócitos são as células que atacam a infecção, né? Então, era esperado aqui que o leucócito tivesse alto, mas também se não tiver, não é obrigatório, tá? Pode ser que não tenha dado tempo ainda do corpo ter produzido os leucócitos para atacar a infecção, né? Aqui uma glicose alta, né, mas a paciente é diabética, então não valorizaria isso aqui, sem muita importância. E aqui vem 3 coisas importantes, né? Ureia e creatinina são fatores, são substâncias que o rim ele excreta, né? Lembra que quando você está estudando biologia, você vê lá que, por exemplo, tem animais que por exemplo, os mamíferos excretam ureia, né? Tem animais os répteis, por exemplo, excretam ácido úrico. E assim vai, né? Ou seja, nós excretamos ureia. O rim, quando ele está funcionando bem,
a ureia e a creatinina estão boas. Olha o que está nessa paciente. A ureia está alta e a creatinina está alta. Isso fala a favor de uma insuficiência renal, tá? Bom, a insuficiência renal pode ser a causa dos problemas? Difícil. Afinal de contas, a história fala muito mais a favor de um choque séptico. Mas o choque séptico, olha que interessante. O choque séptico, lembra que ele leva a uma má perfusão? Ou seja, o sangue não chega bem no corpo. O rim, quando ele não recebe uma quantidade de sangue satisfatória, ele passa a não trabalhar tão bem, assim como o fígado, assim como o cérebro. Então, o rim aqui dela está acusando o golpe. Tá? Provavelmente, ela está com um choque, a quantidade de sangue está muito pequena e o rim não está conseguindo trabalhar bem. Então, isso aqui provavelmente é uma insuficiência renal aguda causada pelo choque séptico. Tá? Isso é o que eu acho, a possibilidade. Lembrando que até aqui esse paciente não chegou para mim ainda. Sódio 161, isso é um sódio bem alto, pessoal, tá? Bem alto, uma hipernatremia importante, tá? E aqui uma coisa interessante, né? Porque, veja, esse sódio aqui pode estar aumentado. Presta atenção, esse sódio pode estar aumentado porque essa paciente perdeu líquido, perdeu muita água, né? O que acontece quando perde água, a concentração aumenta, né? Pode ser. Ou pode ser o metabolismo do sódio dela mesmo que não está funcionando muito bem. Ele vai explicar já o que aconteceu. E potássio normal, cloreto normal, assim, dentro da faixa normal. Então, o que é que temos até aqui de diagnóstico para esse paciente, encerrando essa primeira parte do caso clínico? O diagnóstico dessa paciente é choque séptico. Lembrando, isso aqui são hipóteses diagnósticas, tá? Choque séptico é o primeiro. O segundo diagnóstico, hipernatremia hipovolêmica. Hipernatremia, ou seja, o sódio está alto, hipovolêmica porque ela está com pouco sangue, está com pouco líquido, né? Então, ela poderia estar com hipernatremia e com a quantidade de sangue alta, com a pressão alta, por exemplo, né? Ela está com a pressão baixa, então provavelmente ela está com a hipernatremia hipovolêmica e uma jeca em tratamento. Isso aqui é o símbolo de tratamento. Jeca, a infecção intestinal dela que está em tratamento. É importante botar aqui no diagnóstico para que um próximo médico que for ver, ele... Olha só, então essa paciente, provavelmente, o choque séptico dela tem foco intestinal. Lembre-se, choque séptico é a síndrome que acontece quando uma infecção vai para o sangue. Só que pode ser em qualquer lugar a infecção, inclusive do intestino, né? Então, é isso, tá? Esse aqui é o diagnóstico da paciente. Assim a gente encerra a primeira parte do caso clínico. Na segunda parte a gente vai ver a fisiopatologia, né, o que é que está levando a isso. E na terceira parte a gente vai para o tratamento dessa paciente. Tá bom? Vamos lá, parte 2.